Então, nessa ação penal 503-780018, depoimento do senhor Luiz Fernando dos Santos Reis. Senhor Luiz, eu sou o juiz desse processo, o senhor foi chamado como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor por força de lei que se o senhor mentir ou faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo, excelência. Também foi informado aqui pelo Ministério Público que o senhor teria aderido a um acordo de leniência entre a Carioca e o Ministério Público, é isso? Certo, excelência. Então, também por conta desse motivo, o senhor Luiz Fernando, o senhor também tem a obrigação de dizer a verdade por conta da adesão a esse acordo, certo? Certo, excelência. Eu vou passar a palavra agora ao representante do Ministério Público para questões. Boa tarde, senhor Luiz Fernando, tudo bem? Boa tarde. O senhor pode nos esclarecer o seu histórico dentro da empresa Carioca? Perfeitamente. Eu fui contratado em março de 1976 por uma empresa chamada Cristiane Nilson Engenheiros e Construtores, que era uma empresa dinamarquesa com sede no Brasil, que tinha uma sucursal brasileira, que foi comprada em 1988 pela Carioca Engenharia, que em 1992 se transformou em Carioca Cristiane Nilson Engenharia. Eu era assessor da diretoria comercial da Cristiane Nilson, que era a maior especialista em construção de obras portuárias e um dos maiores clientes da Petrobras, que tinha a Petrobras como um dos seus maiores clientes. E eu, como assessor da diretoria comercial, atuei nessa área até 92, quando a Carioca comprou, e a partir de 92, quando virou Carioca Cristiane Nilson, eu fui diretor não estatutário de Petrobras e clientes privados. Certo. O senhor pode falar a respeito da existência de algum ajuste do qual tenha participado a Carioca, juntamente outras empresas, para fraudar licitações da Petrobras? Certo, doutor. O senhor pode falar sobre isso? Houve alguma coisa nesse sentido? Sim, houve alguma coisa nesse sentido. A Carioca, ela era chamada em alguns casos específicos, porque a Carioca tinha uma grande tradição, uma grande experiência na construção de edificações, dutos, alguma coisa de terraplenagem e obras portuárias. Então, quando se tratava de alguma coisa dentro desse contexto, a Carioca era chamada. Quando não se tratava de coisas dentro desse contexto, nas grandes obras de montagem, eletromecânicas, refinarias, por exemplo, a Carioca não era chamada no tempo que eu lá estive. Certo. Mas em relação propriamente a esse ajuste, de que forma ocorreu esse ajuste, quem que participou, em que época que foi, e qual que era o objeto principal, quais obras eram o objeto desse ajuste de empresas? Esse trabalho de ajuste, ele teve a sua aceleração, digamos assim, o maior momento dele foi no instante em que a gente começou a discutir obras, tipo esse conjunto de obras que foi a sede da Petrobras em Vitória, o novo SEMPES e eu não sei se é CIPD ou CPDI. Até então, não havia esse conceito de ajuste envolvendo um número grande de empresas, pelo menos para nós da Carioca. Nós não fazemos parte de nenhum outro grupo, nenhum clube, nem nada disso. Então, a nossa participação mais intensa, ela começou nesse momento, quando surgiu o problema do SEMPES. Certo. E como é que foi a iniciativa de fazer esse ajuste? De quem que foi? Qual que foi o contexto? Quais são os detalhes a respeito desses fatos? Perfeito. Como eu era diretor de clientes privados também, nessa oportunidade nós estávamos fazendo algumas obras em consórcio com Andrade Gutierrez para clientes privados
e eu soube que ia sair esse conjunto de obras. E em função desse conjunto de obras, face à classificação da Carioca como empresa nível A para obras de edificação, eu tinha certeza que nós íamos ser chamados. E aí comecei a me articular para descobrir que empresas iam ser chamadas, até que houve o primeiro grande encontro das empresas que iriam ser chamadas e que iriam participar dessa licitação. Como que o senhor ficou sabendo quais empresas seriam convidadas? Isso aí, na primeira reunião, nós nos reunimos, eram 7 empresas, que certamente todas elas estavam na categoria A da Petrobras, que a gente sabia quem era. Então, daí, cada um acrescentou mais algum conhecimento de quem poderia ser chamado ou não, e foi dessa forma que a coisa se desenvolveu. Eram 7 ou 8, eu não sei precisar assim, só contando, que eram as que certamente seriam chamadas. E, então, para acordar a divisão das obras, foram feitas reuniões, em que locais e de que forma ocorriam, como eram convocadas essas reuniões? Bom, essas reuniões eram convocadas por telefone, eu não me lembro exatamente, não posso lhe precisar, já faz 10 anos, e para mim a memória vai ficando mais difícil em determinados casos. Eu me lembro que algumas reuniões, talvez as primeiras, ou a primeira tenha sido no escritório da construtora Queiroz Galvão. Mas as empresas que se reuniram pela primeira vez, isso eu acho que eu consigo precisar, senão eu tenho até escrito. É a Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Odebrecht, Queiroz Galvão, Rotif, Carioca e Chain. Se eu não estiver esquecendo alguém, basicamente, esse foi o primeiro conjunto de empresas que se reuniu. A empresa OAS participou de alguma dessas reuniões? Perdão, o que eu estou dizendo, a OAS certamente participou, perdão. Certamente. A Construbase participou de alguma dessas reuniões? Na primeira reunião, nem a Construbase, nem a Construcap, nem a Racional. O primeiro grupo que se reuniu foi esse grupo, que eu citei com a inclusão da OAS, doutor. E posteriormente, Construbase e Construcap integraram essa reunião de ajustes? Passaram a integrar num segundo momento. Certo. E quem que eram os representantes das empresas OAS, Construbase, Chain e Construcap? O senhor pode nos esclarecer? Da OAS, o representante titular, quer dizer, quem mais estava presente para as definições era o Agenor Medeiros. Em alguns casos, um outro senhor, que eu não me lembro o primeiro nome, chamava Grandini. No caso da Construbase, era o Schiavino. Não posso pegar, se o senhor permitir o papel, eu me lembro. Schiavino qualquer coisa. Genésio Júnior. Da Construcap. Schiavinato. Certo. Pela Chain. Da Construcap era o Roberto Capobianco. E da Chain era o Edson Coutinho. Certo. E uma vez ocorriam essas deliberações e eram tomadas as decisões, lavrava-se alguma ata formal, era enviado algum e-mail, alguma mensagem a respeito das deliberações, ou ficava só no conhecimento dos presentes, só na confiança dos presentes? Não havia ata formal, não havia ata nenhuma formal. As reuniões, elas se reuniram-se esses grupos todos, essas empresas todas, até a definição dos grupos. A primeira preocupação é quem iria para cada obra. Uma vez feitas essas definições, as empresas passaram a se reunir dentro dos seus grupos para efeitos de trabalho interno, e as decisões extra-grupos eram feitas pelas lideranças dos consórcios.
Certo, então o senhor mencionou que uma das obras loteadas por esses ajustes era o consórcio Novo Sempre, certo? Uma das obras era o Novo Sempre, senhor. E correu tudo tranquilo na licitação ou apareceu alguma coisa excepcional? Alguma empresa de fora quis concorrer? Aconteceu alguma coisa nesse sentido? Aconteceu. Eu diria que a licitação vinha dentro de um processo e eu diria que, acredito, não posso precisar exatamente o momento, mas que no meio para o fim apareceu a empresa W Torre convidada. Quer dizer, ela não estava na lista original dos convidados e ela apareceu do meio para o fim como empresa convidada, fora do contexto daquele grupo que estava ali trabalhando. E ela chegou a apresentar alguma proposta, o grupo... Ela apresentou proposta, sim, senhor. A proposta dela era mais baixa que a ofertada pelo consórcio, mas, num primeiro instante, ela teria sido desclassificada pela Comissão de Concorrência da Petrobras, que posteriormente revisou e a colocou de novo no processo. Mas o preço dela, mesmo assim, era mais alto que o nível teto que a Petrobras admitiria para contratar essa obra. Entendi, ela apresentou uma proposta mais baixa que as outras, mas mesmo assim estava além do limite aceito pela Petrobras, é isso que o senhor está querendo dizer? Exatamente, doutor, ela estava acima do teto que a Petrobras admitia para a contratação dessa obra. Então, esse grupo de empresas que se associou, tomou alguma medida para que ela desistisse dessa concorrência? A Petrobras ia chamá-la para apresentar negociação e ela não compareceu. Esse grupo tomou providências para acertar. Houve um acerto econômico para ela não comparecer e não negociar a redução do preço dela. E no que consistiu especificamente esse acerto econômico? Esse acerto econômico, na época, foi uma oferta de um valor que me foi citado de 18 milhões para ela sair, não abaixar o preço dela, enquanto o consórcio, se chamado, iria baixar o preço para atender a meta da Petrobras de teto daquele preço. E ela foi aceita, essa proposta? Ela aceitou e foi pago esse valor posteriormente? Ela aceitou e acredito eu que tenha sido pago, que a minha função na Carioca, ela ia até o momento em que o processo virava contrato de execução. A partir do momento que ele virava um contrato de obra, a partir do momento que ele deixava de ser um assunto comercial, eu não o acompanhava mais diretamente. Quem que era a pessoa da W Torre que os senhores conversaram para fazer esse acerto econômico? Eu, particularmente, nunca estive com ninguém da W Torre. Esse trabalho era feito pelas lideranças do consórcio, nesse caso pela Agenor Medeiros, da OAS, que contou com a contribuição, se não estou enganado, A memória hoje está ruim. Alguma pessoa da Andrade? Edson Coutinho e do Antônio Pedro da Andrade. Certo. E posteriormente a esse acerto, ainda houve pagamento de vantagens devidas por parte da Carioca para pessoas da Petrobras não interferirem nesse ajuste ou adotarem medidas em favor do ajuste quando forem necessárias? Não, a Carioca nunca negociou nada diretamente com ninguém da Petrobras. Se houve negociações nesse sentido, elas foram feitas pela liderança do consórcio, que era a OAS. A Carioca não tratou diretamente com ninguém da Petrobras nesse assunto. Eu, particularmente, não estive, minto a Carioca não, eu, particularmente, não estive com ninguém, nem da OAS, nem do consórcio, discutindo desse assunto especificamente. Eu sei e me foi informado que o valor era 18 milhões e eu repassei essa informação para os outros diretores da Carioca para ver se havia aceitação ou não. Certo, mas
esse 18 milhões era pro pessoal da W Torre, mas além desses 18 milhões... Exatamente. O senhor tinha conhecimento de pagamento de propina para pessoas dentro da Petrobras? Além dos 18 milhões? Nesse instante, nesse instante eu não tinha conhecimento nenhum de nenhum pagamento de vantagens ou de propinas para ninguém da Petrobras a respeito desse assunto. Mas o senhor sabia que a empresa, o consórcio, deveria pagar operadores financeiros, o senhor Mário Góes, por exemplo, para destinar recursos para agentes públicos? Depois do contrato ganho, nós fomos cientificados de que teríamos que o consórcio ia pagar um percentual das medições correspondentes para o senhor Mário Góes. E por que o senhor Mário Góes deveria receber valores se ele não tinha prestado serviço nenhum para o consórcio? A decisão foi da liderança do consórcio, que informou o consórcio que o Mário Góes era o interlocutor com quem deveria ser acertado, e no começo da negociação, quem acertou todos os pagamentos foram feitos através do consórcio da OAS. A Carioca não atuou diretamente no início da negociação com o Mário Góes. Qual que era o percentual que foi informado que deveria ser pago ao senhor Mário Góes? A minha impressão é que nós estaremos trabalhando no valor em torno de 1% do valor do contrato, que significaria, no caso da Carioca, 1% de 20%, porque era um quinto do consórcio. Certo, e a Carioca providenciou esses valores a serem entregues para o senhor Mário Góes? A Carioca, no primeiro instante, ela pagava ao consórcio, e o consórcio é que pagava ao Mário Góes. A Carioca, no começo, não pagava diretamente ao Mário Góes. Ela pagava através do consórcio, e quem acertava com o Mário Góes era o Agenor Medeiros. Como é que a Carioca pagava nesse primeiro momento ao consórcio? Esse assunto eu não sei diretamente. O valor era comunicado pela área operacional, que recebia uma planilha da OAS e entregue à doutora Tânia Fontinelli, que fazia a geração para pagar, para depositar no consórcio para efetuar esse pagamento. Certo. E em algum momento a Carioca passou a pagar diretamente a Mário Góes? Perfeitamente. A partir, eu acredito, de 1/3 decorrido do valor do contrato, do valor do período da obra, a Carioca passou a pagar diretamente. Por quê? Porque no instante que nós começamos a conscientizar que era o pagamento a Mário Góes, eu conheço o Mário Góes de vida inteira. O Mário Góes é engenheiro naval, ele trabalhou inicialmente ligado ao estaleiro EMAC, do qual meu pai era acionista, e eu fui o engenheiro que fez a construção do estaleiro EMAC aqui na Ilha do Governador. Então eu conheci o Mário Góes de longa data. Posteriormente, nós nos encontramos em alguns congressos, ele como na área naval e eu na área portuária. E nós tínhamos não uma amizade intensa, mas nós nos conhecíamos profundamente bem. E aí eu fui a Carioca e disse, se tem que pagar ele, por que pagar através de terceiros e não pagarmos diretamente se eu tenho acesso? Eu posso procurá-lo para ver se ele aceita isso, e em seguida, ele aceitando, conversarmos com o Agenor da OAS para saber se ele concorda que a gente pague diretamente. Porque nós iríamos ter um approach mais perto de quem estaria recebendo. Certo. E como é que o senhor produzia esse dinheiro a ser entregue ao Mário Góes? Eu não produzia o dinheiro. Quem produzia o dinheiro e me entregava o dinheiro nas proporções era a área da doutora Tânia Fontinelli. Era a Tânia Fontinelli que me entregava o dinheiro. Eu informava ao Mário que o dinheiro estava disponível e ele mandava uma pessoa, que era o senhor Júlio Lopes, é o primeiro nome que está me fugindo, Miguel. Eu só conhecia como Miguel. Ele mandava o Miguel receber o dinheiro, o Miguel ia ou no escritório da Carioca, e algumas vezes, por questões de facilidade, ele foi na minha casa, na Lagoa, e aí eu entregava ele um envelope que eu recebia fechado, com um valor escrito lá de fora, eu entregava ele um envelope, ele botava numa mochila e ia embora. Ele normalmente ia de carro, o carro dele era um Volvo blindado, era um Volvo, não sei se precisasse cinza ou preto,
ele estacionava dentro do escritório da Carioca ou na garagem do meu prédio que eu morava, subia no terceiro andar onde eu morava, no segundo, terceiro andar, ou na Carioca, ele ia numa determinada sala, pegava o pacote, botava na mochila e ia embora. Certo. E o senhor sabia que o Mário Góes tinha ligação com agentes públicos da Petrobras? Sabia que ele era uma pessoa próxima? Por exemplo, o Pedro Baruch? Eu sabia que ele era uma pessoa próxima. Ele nunca disse diretamente a quem era. Ele deu a entender quem era quem iria ser o beneficiário, mas ele nunca expressou o nome de Pedro Baruch ou de ninguém. Ele deu várias dicas de quem poderia ser, até para dizer que o beneficiário final pode ter força, tem posição, tem não sei o quê, mas nunca nominou a pessoa. Mas dava a entender que era alguém da área de serviços? Qual que é? Ele dava a entender que era o gerente geral de serviços, Dr. Pedro Baruch. Certo. Mas nunca citou o nome, nem disse que era. E sobre essa sistemática de pagamentos de vantagem devida dentro da Carioca, o senhor Ricardo Pernambuco tinha uma liderança sobre esses assuntos? O Ricardo Pernambuco, ele tinha ciência dos valores, dos percentuais que eram acertados. Do fluxo de pagamentos, ele não tinha conhecimento, não era do dia a dia dele. Mas nenhum valor de vantagens ou de propinas, nenhum percentual era acertado sem que fosse por ele aprovado. No meu caso específico, toda vez que houvesse qualquer approach que exigisse uma negociação de um valor desse, eu procurava, na época, o diretor-geral da Carioca, que era o Roberto Gonçalves, que nós conhecíamos, tratávamos como Moscou. Eu procurava o Roberto Moscou, e o Moscou levava o assunto ao Ricardo Pernambuco para discutir com ele e dar continuidade ou não, ou aceitar aquele percentual, ou passar a negociar um percentual, ou dizer não ao negócio. E o Ricardo Pernambuco Júnior também eu tinha que autorizar junto com o Ricardo Pernambuco? Não, o Ricardo Pernambuco Júnior não precisava autorizar junto com o Ricardo Pernambuco. Muitas vezes o Ricardo Pernambuco Júnior autorizava e depois acertava internamente. O Ricardo Pernambuco Júnior era a pessoa da família mais ligada à área comercial. Certo, estou satisfeito, Excelência, agradeço a testemunha. Eu sempre, só um detalhe, eu sempre iniciava o meu contato através do Moscou. Eu nunca ia diretamente a nenhum deles. Eu convivia, trabalhava junto com o Moscou e esse era o meu acesso. Ele é que passava a bola para frente. Certo. Sem de acusação, tem perguntas? Os defensores terão perguntas? Sem perguntas. A defesa aqui no Rio, sim, Erasto. Então, doutor, formule primeiro as perguntas, depois eu passo a palavra aqui, tá? Tá bom, ok. Só um breve esclarecimento. Boa tarde, senhor Luiz Fernando. Boa tarde. Só um breve esclarecimento. O senhor falou que houve, me parece, 2 reuniões para tratar dessa licitação do Novo Sempre. E o senhor mencionou algumas empresas que teriam participado dessas reuniões. Eu só queria confirmar com o senhor. A empresa Ferreira Guedes participou de alguma reunião relacionada a esse assunto? Nunca. O senhor conhece Erasto Messias da Silva Júnior? Conheço o Erasto porque eu tinha ligações no setor. Ele é uma pessoa que trabalhou na Ferreira Guedes muitos anos. Eu contratei algumas pessoas que foram da Ferreira Guedes para a época da Carioca. Eu conheço o Erasto pessoalmente como um companheiro que trabalhava numa outra empresa. Ele participou de alguma dessas reuniões? Nenhuma reunião. São esclarecimentos, só isso, Excelência. Obrigado. Tem mais algum defensor no Rio de Janeiro que tenha perguntas? Não. Certo. Então, a defesa aqui, por gentileza. Boa tarde, senhor Luiz Fernando. O senhor falou que as empresas se reuniam, essas 8 que o senhor falou, a categoria A. Essas reuniões, o senhor lembra mais ou menos o ano que se deu? Eu não posso precisar. Eu estou com 80 anos praticamente, tem 10 anos pelo menos na minha frente. Eu não sei se foi 2007 ou 2008, mas foi nesse período, entre 2007 e 2008.
E o senhor falou inicialmente que eram 8 empresas e depois passaram também a ser convidadas a Construbase e Construcap. Quem convidou para elas participarem dessas reuniões? Olha, quem convidou foi a lista que foi incluída aqui. Ocorreu um incremento de empresas na lista original da Petrobras, e quando se soube disso, as empresas associadas através do consórcio, que já tinham suas lideranças indicadas, convidaram. Nesse caso, as lideranças dos consórcios convidaram as empresas novas que apareceram a participar das reuniões dos consórcios. Quer dizer que, então, a Construcap, por exemplo, não participava inicialmente não era convidada para essas licitações? Ela não era convidada porque ela não estava na lista original que a Petrobras forneceu. Essa concorrência ela foi dividida em 2 etapas. Houve uma primeira rodada em que saiu a concorrência do edifício sede de Vitória, e como o preço foi muito grande, a Petrobras parou o processo todo e incluiu mais essas empresas que foram a Construbase, Construcap, Mindy Júnior, que não estava na origem, e, se não me falha a memória, a Racional. E essas 4 empresas é que entraram posteriormente, que a Petrobras colocou. E nós, num trabalho feito, liderado pelos líderes dos consórcios, incorporamos elas no nosso consórcio para manter a configuração original que tinha sido definida. Posteriormente é que apareceu a W Torre, quando tudo isso já estava arrumado e andando. Satisfeito, silêncio. Outros defensores têm indagações? O juízo tem alguns esclarecimentos? Não ficou claro para mim, senhor Luiz Fernando, o senhor era o representante da Carioca nessas reuniões? Era, senhor, excelência. Essa questão do pagamento a W Torre, isso foi definido em alguma reunião entre as empresas? Como é que foi definido isso? Não chegou a ser definido reunião entre as empresas. Isso foi um grupo que definiu e comunicou às empresas posteriormente que o caminho era esse para poder resolver o problema da W Torres e o consórcio ser mantido como estava. Isso envolveu inclusive as empresas dos outros grupos, porque a W Torres teria sido convidada também por CIPD ou CPDI, tanto que ela apresentou proposta de cobertura posteriormente. Qual foi o grupo que definiu o pagamento à W Torre? Quem eram as pessoas e as empresas? Basicamente, o grupo foi o líder do consórcio, OAS, a Genor Medeiros, a Andrade Gutierrez, acho que o Antônio Pedro, o Edson Coutinho da Chaim, pela ligação que tinha com ele, que eu me lembro foi isso. O senhor e aí, me permita, excelência, e aí eles conversaram com pessoas da Carioca por fora dos grupos, acima de mim. O senhor participou dessa reunião na qual foi definido esse pagamento? Não. E o senhor ficou sabendo dessa reunião por quem? Pelo Edson Coutinho e por outros posteriormente dentro da Carioca, porque eles foram contactar diretamente posteriormente, eles contactaram o Ricardo Pernambuco Filho. Quem arcou com esses 18 milhões, com custo? Todas as empresas ou uma empresa só ou consórcio? Só o consórcio. Todas as só empresas... o consórcio Novo Sempre. Todas as empresas componentes do consórcio sabiam desse pagamento à W Torre? Todas as empresas do consórcio foram comunicadas desse pagamento. Todas elas contribuíram através do consórcio, com aporte para o consórcio. Outra questão que teria o senhor mencionou esses pagamentos pela líder do consórcio OS ao Mário Góes, ou aos agentes da Petrobras. Houve alguma reunião na qual isso foi definido, ou como isso chegou ao seu conhecimento? Isso foi definido e nos foi informado pela Genor que tinha sido estipulado esse valor, e como já era mais ou menos uma praxe dentro do setor e dentro, principalmente nessa linha, foi a primeira vez que a Carioca participou de uma obra em que teve esse tipo de coisa dentro da Petrobras. O senhor Agenor comunicou diretamente ao senhor?
Comunicou, não, diretamente a quem era superior a mim. Eu estava na reunião posterior em que foi comunicado, mas isso foi negociado acima de mim. Tá, mas o senhor estava numa reunião em que isso foi comunicado ao senhor? Posteriormente já tinha sido aceito internamente pela Carioca. Tá, e quem mais estava nessa reunião? Estavam todos os membros que compunham o consórcio, né? O senhor Agenor, inclusive? O senhor Agenor, inclusive. E ele comunicou nessa reunião em que termos que ele utilizou? Que ia ter que pagar comissões? Como foi isso? Me perdoe, eu não entendi, não ouvi direito. Em que termos que o senhor Agenor comunicou essa questão aos senhores na reunião? Ele comunicou que tinha feito um acordo para pagar acertos indevidos ou propina para pessoas da Petrobras que teriam ajudado no processo vamos dizer, da qualificação do consórcio, e que isso seria pago um percentual ao longo da execução da obra. O senhor nessa reunião o senhor estava presente? Nessa reunião eu estava presente. O senhor lembra quem estava nessa reunião representando a Chain? Era o Edson Coutinho sempre. E ele estava presente nessa reunião? Eu acho que sim. Se não estou enganado, acho que sim. A Construbase, quem estava representando a Construbase nessa reunião? Quem representava a Construbase em todas as reuniões de definição era o Genésio. Não sou capaz de precisar se ele estava nessa ou não, mas acho que sim. Da Construcap? Aí eu não tenho a menor lembrança, porque a figura, eu não conheço direito eles para fixar a imagem. Mas normalmente quem estava nas reuniões era o Roberto Capobianco. E o senhor não se recorda se ele estava nessa reunião? Não me recordo. O senhor mencionou que depois... Ou melhor, pela Carioca só estava o senhor ou tinha mais alguém nessa reunião? Na Carioca, normalmente era eu que estava nessas reuniões. Agora, é o que eu lhe disse antes, Sua Excelência. Esse tipo de conversa, o Agenor, eles se comunicavam diretamente vamos dizer, um grupo que não participava da reunião, mas que era o grupo de decisão. No caso, era o Roberto Moscou, o Ricardo Pernambuco na Carioca. Tá, mas nessa reunião estava só o senhor ou o senhor se recorda que tinha mais algum executivo da Carioca? Eu não me lembro. O senhor mencionou também que a partir de determinado momento a Carioca passou a pagar esses valores diretamente ao senhor Mário Góes, foi isso, não é? Perfeitamente. O senhor sabe se as outras empresas também começaram a pagar diretamente ou continuaram sendo representadas esse pagamento pela OAS? Pelo que me foi dito na época, pelo Mário, só a Carioca passou a pagar diretamente a ele. As demais empresas eram representadas no pagamento por aportes através da OAS. Eram esclarecimentos de juízo. Doutor, daí então peço para sentar aqui por causa da transmissão. Se não houver oposição do Ministério Público, tenho Tem duas alguma perguntas. oposição do Ministério Público? Não, Excelência. Sim. Senhor Luiz Fernando, boa tarde. Pela defesa de Agenor Medeiros, o senhor disse que o senhor Agenor comunicou a necessidade de pagar comissões ou vantagens devidas ou propinas numa reunião, correto? Correto, ele foi comunicado porque a gente tinha que fazer os aportes, mas isso já tinha sido acertado em reuniões particulares através das reuniões que o Agenor fez com o Ricardo Pernambuco Filho e com o Roberto Moscou. Quando foram... Porque tinha que ser feita a provisão desse recurso, desculpe. Entendi, não, por favor. Em que ano foram realizadas essas reuniões? A reunião que o senhor Agenor teve com o senhor Ricardo Pernambuco e a reunião que ele teve posteriormente com o senhor? Me perdoe, mas eu
isso deve ter ocorrido em 2008. Eu não tenho a menor condição de precisar isso. Fazem 10 anos, eu disse, estou com 80 anos praticamente, então é muito difícil eu precisar uma data nessa linha. O senhor teria condições de dizer assim, isso foi antes da assinatura do contrato? Não, isso eu não sei. Não tenho essa precisão, até porque não fui eu que assinei o contrato. Entendi. Tá ok, muito obrigado. São essas então as questões. Senhor Luiz, o depoimento do senhor está encerrado. Precisaram, já faz 10 anos, e para mim a memória vai ficando mais difícil em determinados casos. Eu me lembro que algumas reuniões, talvez as primeiras, ou a primeira tenha sido no escritório da consultora Queiroz Galvão. Mas as empresas que se reuniram pela primeira vez, isso eu acho que eu consigo precisar, senão eu tenho até escrito. É a Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Odebrecht, Queiroz Galvão, Rotif, Carioca e Chaim, se eu não estiver esquecendo alguém. Basicamente, esse foi o primeiro conjunto de empresas que se reuniu. A empresa OAS participou de alguma dessas reuniões? Pô, perdão, é o que eu estou dizendo. A OAS certamente participou, perdão. Certamente. A Construbase participou de alguma dessas reuniões? Na primeira reunião, nem a Construbase, nem a Construcap, nem a Racional. O primeiro grupo que se reuniu foi esse grupo, que eu citei com a inclusão da OAS, doutor. E posteriormente, Construbase e Construcap integraram essa reunião de ajustes? Passaram a integrar num segundo momento. Certo. E quem que eram os representantes das empresas OAS, Construbase, Chaim e Construcap? O senhor pode nos esclarecer? Da OAS, o representante titular, quer dizer, quem mais estava presente para as definições era o Agenor Medeiros. Em alguns casos, um outro senhor, que eu não me lembro o primeiro nome, eu chamava Grandini. No caso da Construbase, era o Schiavino. Bom, posso pegar, se o senhor permitir o papel, eu me lembro. Schiavino qualquer coisa. Genésio Júnior. Da Construcap. Schiavinato. Certo. E pela Chaim? Da Construcap era o Roberto Capobianco. E da Chaim era o Edson Coutinho. Certo. E uma vez ocorriam essas deliberações e eram tomadas as decisões, lavrava-se alguma ata formal, era enviado algum e-mail, alguma mensagem a respeito das deliberações, ou ficava só no conhecimento dos presentes, só na confiança dos presentes? Não havia ata formal, não havia ata nenhuma formal. As reuniões, elas se reuniram-se esses grupos todos, essas empresas todas, até a definição dos grupos. A primeira preocupação é quem iria para cada obra. Uma vez feitas essas definições, as empresas passaram a se reunir dentro dos seus grupos para efeitos de trabalho interno, e as decisões extra-grupos eram feitas pelas lideranças dos consórcios. Certo, então o senhor mencionou que uma das obras loteadas por esses ajustes era o consórcio Novo Sempre, certo? Uma das obras era o Novo Sempre, senhor. E correu tudo tranquilo na licitação ou apareceu alguma coisa excepcional? Alguma empresa de fora quis concorrer? Aconteceu alguma coisa nesse sentido? Aconteceu. Eu diria que a licitação vinha dentro de um processo, e eu diria que, acredito, não posso precisar exatamente o momento, mas que no meio para o fim apareceu a empresa W Torre convidada. Quer dizer, ela não estava na lista original dos convidados e ela apareceu do meio para o fim como empresa convidada, fora do contexto daquele grupo que estava ali trabalhando.
E ela chegou a apresentar alguma proposta, o grupo... Ela apresentou proposta, sim senhor. A proposta dela era mais baixa que a ofertada pelo consórcio, mas, num primeiro instante, ela teria sido desclassificada pela Comissão de Concorrência da Petrobras, que posteriormente revisou e a colocou de novo no processo. Mas o preço dela, mesmo assim, era mais alto que o nível teto que a Petrobras admitiria para contratar essa obra. Entendi, ela apresentou uma proposta mais baixa que as outras, mas mesmo assim estava além do limite aceito pela Petrobras, é isso que o senhor está querendo dizer? Exatamente, doutor. Ela estava acima do teto que a Petrobras admitia para a contratação dessa obra. Então, esse grupo de empresas que se associou, tomou alguma medida para que ela desistisse dessa concorrência? A Petrobras ia chamá-la para apresentar negociação e ela não compareceu. Esse grupo tomou providências para acertar. Houve um acerto econômico para ela deixar, não comparecer e não negociar a redução do preço dela. E no que consistiu especificamente esse acerto econômico? Esse acerto econômico, na época, foi uma oferta de um valor que me foi citado de 18 milhões para ela sair, não abaixar o preço dela, enquanto o consórcio, se chamado, iria baixar o preço para atender a meta da Petrobras de teto daquele preço. E ela foi aceita, essa proposta? Ela aceitou e foi pago esse valor posteriormente? Ela aceitou e informava ao Mário que o dinheiro estava disponível e ele mandava uma pessoa, que era o senhor Júlio Lopes, é o primeiro nome que está me fugindo, Miguel. Eu só conhecia como Miguel. Ele mandava o Miguel receber o dinheiro. O Miguel ia ou no escritório da Carioca, e algumas vezes, por questões de facilidade, ele foi na minha casa, na Lagoa, e aí eu entregava ele um envelope que eu recebia fechado, com um valor escrito lá de fora, entregava ele um envelope, ele botava numa mochila e ia embora. Ele normalmente ia de carro, o carro dele era um Volvo blindado, era um Volvo, não sei se precisasse cinza ou preto. Ele estacionava dentro do escritório da Carioca ou na garagem do meu prédio que eu morava, subia no terceiro andar onde eu morava, no terceiro andar, ou na Carioca, ele ia numa determinada sala, pegava o pacote, botava na mochila e ia embora. Certo. E o senhor sabia que o Mário Góes tinha ligação com agentes públicos da Petrobras? Sabia que ele era uma pessoa próxima? Por exemplo, o Pedro Barroso? Eu sabia que ele era uma pessoa próxima. Ele nunca disse diretamente a quem era. Ele deu a entender quem era quem iria ser o beneficiário, mas ele nunca expressou o nome de Pedro Barusco ou de ninguém. Ele deu várias dicas de quem poderia ser, até para dizer que o beneficiário final pode ter força, tem posição, tem não sei o quê, mas nunca nominou a pessoa. Mas dava a entender que era alguém da área de serviços? Qual que é? Ele dava a entender que era o gerente geral de serviços, Dr. Pedro Barusco. Certo. Mas nunca citou o nome, nem disse que era. E sobre essa sistemática de pagamentos de vantagem devida dentro da Carioca, o senhor Ricardo Pernambuco tinha uma liderança sobre esses assuntos? O Ricardo Pernambuco, ele tinha ciência dos valores, dos percentuais que eram acertados. Do fluxo de pagamentos, ele não tinha conhecimento, não era do dia a dia dele. Mas nenhum valor de vantagens ou de propinas, nenhum percentual era acertado sem que fosse por ele aprovado. No meu caso específico, toda vez que houvesse qualquer approach que exigisse uma negociação de um valor desse, eu procurava, na época, o diretor-geral da Carioca, que era o Roberto Gonçalves, que nós conhecíamos, tratávamos com Moscou. Eu procurava o Roberto Moscou, e o Moscou levava o assunto ao Ricardo Pernambuco
para discutir com ele e dar continuidade ou não, ou aceitar aquele percentual, ou passar a negociar um percentual, ou dizer não ao negócio. E o Ricardo Pernambuco Júnior também eu tinha que autorizar junto com o Ricardo Pernambuco? Não, o Ricardo Pernambuco Júnior não precisava autorizar junto com o Ricardo Pernambuco. Muitas vezes o Ricardo Pernambuco Júnior autorizava e depois acertava internamente. O Ricardo Pernambuco Júnior era a pessoa da família mais ligada à área comercial. Certo, estou satisfeito, Excelência, agradeço a testemunha. Eu sempre, só um detalhe, eu sempre iniciava o meu contato através do Moscou. Eu nunca ia diretamente a nenhum deles. Eu convivia, trabalhava junto com o Moscou e esse era o meu acesso. Ele é que passava a bola para frente. Certo. Sem de acusação, tem perguntas? Tem perguntas. Os defensores terão perguntas? Sem perguntas. A defesa aqui no Rio, sim, Erasto. Então, doutor, formule primeiro as perguntas, depois eu passo a palavra aqui, tá? Tá bom, ok. Só um breve esclarecimento. Boa tarde, senhor Luiz Fernando. Boa tarde. Só um breve esclarecimento. O senhor falou que houve, me parece, 2 reuniões para tratar dessa licitação do Novo Sempre. E o senhor mencionou algumas empresas que teriam participado dessas reuniões. Eu só queria confirmar com o senhor. A empresa Ferreira Guedes participou de alguma reunião relacionada a esse assunto? Nunca. O senhor conhece Erasto Messias da Silva Júnior? Conheço o Erasto porque eu tinha ligações no setor. Ele é uma pessoa que trabalhou na Ferreira Guedes muitos anos. Eu contratei algumas pessoas que foram da Ferreira Guedes para a época da Carioca. Eu conheço o Erasto pessoalmente como um companheiro que trabalhava numa outra empresa. Ele participou de alguma dessas reuniões? Nenhuma reunião. Só esclarecimento, só isso, Excelência. Obrigado. Tem mais algum defensor no Rio de Janeiro que tenha perguntas? Não. Certo. Então, a defesa aqui, por gentileza. Boa tarde, senhor Luiz Fernando. O senhor falou que as empresas se reuniam, essas 8 que o senhor falou, a categoria A. Essas reuniões, o senhor lembra mais ou menos o ano que se deu? Eu não posso precisar. Eu estou com 80 anos praticamente, tem 10 anos pelo menos na minha frente. Eu não sei se foi 2007 ou 2008, mas foi nesse período, entre 2007 e 2008. E o senhor falou inicialmente que eram 8 empresas e depois passaram também a ser convidadas a Construbase e Construcap. Quem convidou para elas participarem dessas reuniões? Olha, quem convidou foi a lista que foi incluída aqui. Ocorreu um incremento de empresas na lista original da Petrobras, e quando se soube disso, as empresas associadas através do consórcio, que já tinham suas lideranças indicadas, convidaram. Nesse caso, as lideranças dos consórcios convidaram as empresas novas que apareceram a participar das reuniões dos consórcios. Quer dizer que então... Então, nessa ação penal 503-780018, depoimento do senhor Luiz Fernando dos Santos Reis. Senhor Luiz, eu sou o juiz desse processo. O senhor foi chamado como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor por força de lei que se o senhor mentir ou faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo, Excelência. Também foi informado aqui pelo Ministério Público que o senhor teria aderido a um acordo de leniência entre a Carioca e o Ministério Público, é isso? Certo, Excelência. Então, também por conta desse motivo, o senhor Luiz Fernando, o senhor também tem a obrigação de dizer a verdade por conta da adesão a esse acordo, certo? Certo, Excelência. Eu vou passar a palavra agora ao representante do Ministério Público para questões. Boa tarde, senhor Luiz Fernando, tudo bem? Boa tarde. O senhor pode nos esclarecer o seu histórico dentro da empresa Carioca? Perfeitamente. Eu fui contratado em março de 1976 por uma empresa chamada Cristiane Nilson Engenheiros e Construtores, que era uma empresa dinamarquesa com sede que tinha uma sucursal brasileira, que foi comprada em 1978 pela Carioca Engenharia,
que em 1992 se transformou em Carioca Cristiane Nilson Engenharia. Eu era assessor da diretoria comercial da Cristiane Nilson, que era a maior especialista em construção de obras portuárias e um dos maiores clientes da Petrobras, que tinha a Petrobras como um dos seus maiores clientes. E eu, como assessor da diretoria comercial, atuei nessa área até 92, quando a Carioca comprou, e a partir de 92, quando virou Carioca Cristiane Nilson, eu fui diretor não estatutário de Petrobras e clientes privados. Certo. O senhor pode falar a respeito da existência de algum ajuste do qual tenha participado a Carioca, juntamente outras empresas, para fraudar licitações da Petrobras? Certo, doutor. O senhor pode falar sobre isso? Houve alguma coisa nesse sentido? Sim, houve alguma coisa nesse sentido. A Carioca, ela era chamada em alguns casos específicos, porque a Carioca tinha uma grande tradição, uma grande experiência na construção de edificações, dutos, alguma coisa de terraplenagem e obras portuárias. Então, quando se tratava de alguma coisa dentro desse contexto, a Carioca era chamada. Quando não se tratava de coisas dentro desse contexto, nas grandes obras de montagem, eletromecânicas, refinarias, por exemplo, a Carioca não era chamada no tempo que eu lá estive. Certo. Mas em relação propriamente a esse ajuste, de que forma ocorreu esse ajuste, quem que participou, em que época que foi, e qual que era o objeto principal, quais obras eram o objeto desse ajuste de empresas? Esse trabalho de ajuste, ele teve a sua aceleração, digamos assim, o maior momento dele foi no instante em que a gente começou a discutir obras, tipo esse conjunto de obras que foi a sede da Petrobras em Vitória, o novo SEMPES e eu não sei se é CIPD ou CPDI. Até então, não havia esse conceito de ajuste envolvendo um número grande de empresas, pelo menos para nós da Carioca. Nós não fazemos parte de nenhum outro grupo, nem clube, nem nada disso. Então, a nossa participação mais intensa, ela começou nesse momento, quando surgiu o problema do SEMPES. Certo. E como é que foi a iniciativa de fazer esse ajuste? De quem que foi? Qual que foi o contexto? Quais são os detalhes a respeito desses fatos? Perfeito. Como eu era diretor de clientes privados também, nessa oportunidade nós estávamos fazendo algumas obras em consórcio com Andrade Gutierrez para clientes privados, e eu soube que ia sair esse conjunto de obras. E em função desse conjunto de obras, face à classificação da Carioca como empresa nível A para obras de edificação, eu tinha certeza que nós íamos ser chamados. E aí comecei a me articular para descobrir que empresas iam ser chamadas, até que houve o primeiro grande encontro das empresas que iriam ser chamadas e que iriam participar dessa licitação. Como que o senhor ficou sabendo quais empresas seriam convidadas? Isso aí, na primeira reunião, nós nos reunimos, eram 7 empresas, que certamente todas elas estavam na categoria A da Petrobras, que a gente sabia quem era. Então, daí, cada um acrescentou mais algum conhecimento de quem poderia ser chamado ou não, e foi dessa forma que a coisa se desenvolveu. Eram 7 ou 8, eu não sei precisar assim, só contando, que eram as que certamente seriam chamadas. E, então, para acordar a divisão das obras, foram feitas reuniões, em que locais e de que forma ocorriam, como eram convocadas essas reuniões? Bom, essas reuniões eram convocadas por telefone, eu não me lembro exatamente, não posso... A Consulcar, por exemplo, não participava inicialmente não era convidada para essas licitações? Ela não era convidada porque ela não estava na lista original que a Petrobras forneceu.
Essa concorrência ela foi dividida em duas etapas. Houve uma primeira rodada em que saiu a concorrência do edifício sede de Vitória, e como o preço foi muito grande, a Petrobras parou o processo todo e incluiu mais essas empresas que foram a a Construbase, Construcap, Mindy Júnior, que não estava na origem, e, se não me falha a memória, Racional. E essas 4 empresas é que entraram posteriormente, que a Petrobras colocou. E nós, num trabalho feito, liderado pelos líderes dos consórcios, incorporamos elas no nosso consórcio para manter a configuração original que tinha sido definida. Posteriormente é que apareceu a W Torre, quando tudo isso já estava arrumado e andando. Satisfeito, excelência. Outros defensores têm indagações? O juízo tem alguns esclarecimentos. Não ficou claro para mim, senhor Luiz Fernando, o senhor era o representante da Carioca nessas reuniões? Era, senhor, excelência. Essa questão do pagamento a W Torre, isso foi definido em alguma reunião entre as empresas? Como é que foi definido isso? Não chegou a ser definido reunião entre as empresas. Isso foi um grupo que definiu e comunicou às empresas posteriormente que o caminho era esse para poder resolver o problema da W Torres e o consórcio ser mantido como estava. Isso envolveu inclusive as empresas dos outros grupos, porque a W Torres teria sido convidada também por CIPD ou CPDI, tanto que ela apresentou proposta de cobertura posteriormente. Qual foi o grupo que definiu o pagamento à W Torre? Quem eram as pessoas e as empresas? Basicamente, o grupo foi o líder do consórcio, OAS, a Agenor Medeiros, a Andrade Gutierrez, acho que o Antônio Pedro, o Edson Coutinho da Chaim, pela ligação que tinha com ele, que eu me lembro foi isso. O senhor e aí, me permita, excelência, e aí eles conversaram com pessoas da Carioca por fora dos grupos, acima de mim. O senhor participou dessa reunião na qual foi definido esse pagamento? Não. E o senhor ficou sabendo dessa reunião por quem? Pelo Edson Coutinho e por outros posteriormente dentro da Carioca, porque eles foram contactar diretamente, posteriormente, eles contactaram o Ricardo Pernambuco Filho. Quem arcou com esses 18 milhões, com custo? Todas as empresas ou uma empresa só, ou consórcio? Só o consórcio. Todas as só empresas... o consórcio Novo Sempre. Todas as empresas componentes do consórcio sabiam desse pagamento à W Torre? Todas as empresas do consórcio foram comunicadas desse pagamento. Todas elas contribuíram através do consórcio, com aporte para o consórcio. Outra questão que teria o senhor mencionou esses pagamentos pela líder do consórcio OS ao Mário Góes, ou aos agentes da Petrobras. Houve alguma reunião na qual isso foi definido, ou como isso chegou ao seu conhecimento? Isso foi definido e nos foi informado pelo Agenor que tinha sido estipulado esse valor, e como já era mais ou menos uma praxe dentro do setor e dentro, principalmente nessa linha, foi a primeira vez que a Carioca participou de uma obra em que teve esse tipo de coisa dentro da Petrobras. O senhor Agenor comunicou diretamente ao senhor? Comunicou, não, diretamente a quem era superior a mim. Eu estava na reunião posterior em que foi comunicado, mas isso foi negociado acima de mim. Tá, mas o senhor estava numa reunião em que isso foi comunicado ao senhor? Posteriormente já tinha sido aceito internamente pela Carioca. Tá, e quem mais estava nessa reunião? Estavam todos os membros que compõem o consórcio, né? O senhor Agenor, inclusive? O senhor Agenor, inclusive. E ele comunicou nessa reunião em que termos que ele utilizou? Que ia ter que pagar comissões? Como foi isso? Me perdoe, eu não entendi, não ouvi direito. Em que termos que o senhor Agenor comunicou essa questão aos senhores na reunião? Ele comunicou que tinha feito um acordo
para pagar acertos indevidos ou propina para pessoas da Petrobras que teriam ajudado no processo vamos dizer, da qualificação do consórcio, e que isso seria pago um percentual ao longo da execução da obra. O senhor nessa reunião, o senhor estava presente? Nessa reunião eu estava presente. O senhor lembra quem estava nessa reunião representando a Chain? Era o Edson Coutinho sempre. E ele estava presente nessa reunião? Eu acho que sim. Se não estou enganado, acho que sim. A Construbase. Quem estava representando a Construbase nessa reunião? Quem representava a Construbase em todas as reuniões de definição era o Genésio. Não sou capaz de precisar se ele estava nessa ou não, mas acho que sim. Da Construcap. E acredito eu que tenha sido pago. Que a minha função na Carioca, ela ia até o momento em que o processo virava contrato de execução. A partir do momento que ele virava um contrato de obra, a partir do momento que ele deixava de ser um assunto comercial, eu não o acompanhava mais diretamente. Quem que era a pessoa da W Torre que os senhores conversaram para fazer esse acerto econômico? Eu, particularmente, nunca estive com ninguém da W Torre. Esse trabalho era feito pelas lideranças do consórcio, nesse caso pela Agenor Medeiros da OAS, que contou com a contribuição, se não estou enganado, a memória hoje está ruim. Alguma pessoa da Andrade? Edson Coutinho e do Antônio Pedro da Andrade. Certo. E posteriormente a esse acerto, ainda houve pagamento de vantagens devidas por parte da Carioca para pessoas da Petrobras não interferirem nesse ajuste ou adotarem medidas em favor do ajuste quando forem necessárias? Não, a Carioca nunca negociou nada diretamente com ninguém da Petrobras. Se houve negociações nesse sentido, elas foram feitas pela liderança do consórcio, que era a OAS. A Carioca não tratou diretamente com ninguém da Petrobras nesse assunto. Eu, particularmente, não estive, mito a Carioca não, eu, particularmente, não estive com ninguém, nem da OAS, nem do consórcio, discutindo esse assunto especificamente. Eu sei e me foi informado que o valor era 18 milhões e eu repassei essa informação para os outros diretores da Carioca para ver se havia aceitação ou não. Certo, mas esse 18 milhões era para o pessoal da W Torre, mas além desses 18 milhões... Exatamente. O senhor tinha conhecimento de pagamento de propina para pessoas dentro da Petrobras? Além dos 18 milhões? Nesse instante, nesse instante eu não tinha conhecimento nenhum de nenhum pagamento de vantagens ou de propinas para ninguém da Petrobras a respeito desse assunto. Mas o senhor sabia que a empresa, o consórcio, deveria pagar operadores financeiros, o senhor Mário Góes, por exemplo, para destinar recursos para agentes públicos? Depois do contrato ganho, nós fomos certificados de que teríamos que o consórcio iria pagar um percentual das medições correspondentes para o senhor Mário Góes. E por que o senhor Mário Góes deveria receber valores se ele não tinha prestado serviço nenhum para o consórcio? A decisão foi da liderança do consórcio, que informou ao consórcio que o Mário Góes era o interlocutor com quem deveria ser acertado, e no começo da negociação, quem acertou todos os pagamentos foram feitos através do consórcio da OAS. A Carioca não atuou diretamente no início da negociação com o Mário Góes. Qual que era o percentual que foi informado que deveria ser pago ao senhor Mário Góes? A minha impressão é que nós estaríamos trabalhando no valor em torno de 1% do valor do contrato, que significaria, no caso da Carioca, 1% de 20%, porque era um quinto do consórcio.
Certo, e a Carioca providenciou esses valores a serem entregues para o senhor Mário Góes? A Carioca, no primeiro instante, ela pagava ao consórcio, e o consórcio é que pagava ao Mário Góes. A Carioca, no começo, não pagava diretamente ao Mário Góes. Ela pagava através do consórcio, e quem acertava com o Mário Góes era o Agenor Medeiros. Como é que a Carioca pagava nesse primeiro momento ao consórcio? Esse assunto eu não sei diretamente. O valor era comunicado pela área operacional, que recebia uma planilha da OAS e entregue à doutora Tânia Fontinelli, que fazia a geração para pagar, para depositar no consórcio para efetuar esse pagamento. Certo. E em algum momento a Carioca passou a pagar diretamente a Mário Góes? Perfeitamente. A partir, eu acredito, de 1/3 decorrido do valor do contrato, do valor do período da obra, a Carioca passou a pagar diretamente. Por quê? Porque no instante que nós começamos a conscientizar que era o pagamento ao Mário Góes, eu conheço o Mário Góes de vida inteira. O Mário Góes é engenheiro naval, ele trabalhou inicialmente ligado ao estaleiro EMAC, do qual meu pai era acionista, e eu fui o engenheiro que fez a construção do estaleiro EMAC aqui na Ilha do Governador. Então eu conheci o Mário Góes de longa data. Posteriormente, nós encontramos em alguns congressos, ele como na área naval e eu na área portuária. E nós tínhamos não uma amizade intensa, mas nós nos conhecíamos profundamente bem. E aí eu fui a Carioca e disse, se tem que pagar ele, por que pagar através de terceiros e não pagarmos diretamente se eu tenho acesso? Eu posso procurá-lo para ver se ele aceita isso e em seguida ele aceitando conversarmos com o Agenor da OAS para saber se ele concorda que a gente pague diretamente. Porque nós iríamos ter um approach mais perto de quem estaria recebendo. Certo. E como é que o senhor produzia esse dinheiro a ser entregue ao Mário Góes? Eu não produzi o dinheiro. Quem produzia o dinheiro e me entregava o dinheiro nas proporções era a área da doutora Tânia Fontinelli. Era a Tânia Fontinelli que me entregava o dinheiro. Eu